Quando você não precisa de nada, você atrai tudo. Por quê? Porque quando você quer muito uma coisa, você coloca aquilo em um pedestal e se distancia cada vez mais daquilo. Além do mais, você começa a vibrar na falta, vibrar na escassez. Pode reparar que, por exemplo, quando você deseja muito uma pessoa, você começa a repelir essa pessoa de você, porque você começa a não só vibrar na falta e na escassez, mas também você começa a se comportar como uma pessoa carente. Você coloca essa outra pessoa aqui em um pedestal, como se essa pessoa fosse o centro do teu universo. E isso vai cada vez mais te afastando dessa pessoa. As pessoas percebem, sentem isso. Mas essa frase não se aplica somente a pessoas, se aplica também às coisas. Pode reparar que quando você queria, se use como exemplo, pare e pense, quando você queria muito, muito, muito uma coisa e você não conseguia, e depois quando você finalmente relaxava e vivia a tua vida, aquilo chegava até você. Isso já aconteceu muito comigo, inclusive recentemente aconteceu de novo. Por quê? Porque logo no início da minha faculdade, eu queria muito achar um estágio de manhã, eu queria achar um estágio na área que pagasse direitinho, que fosse perto de casa e tudo mais. Eu queria demais isso. E eu não achava. Eu conseguia estágio de tarde, estágio que pagava muito pouco, consegui vários estágios, vários empregos, né? Mas nenhum deles era de fato aquilo que eu queria. E quando eu finalmente relaxei e respirei, eu atraí isso para minha vida sem que eu precisasse nem mandar o meu currículo. Entende? Eu nem mandei o meu currículo. Aquela oportunidade chegou literalmente até mim. Mas eu recusei, porque agora eu realmente não preciso mais disso. E eu não tô dizendo pra, se, por exemplo, você tá procurando um emprego, pra você jogar tudo pra cima e parar. Não, o que eu quero te dizer com isso é para você arrumar a tua vida. Você comece a fazer curso, a buscar realmente conhecimento, comece a se aperfeiçoar em outras áreas da tua vida, que as oportunidades chegarão até você. Não espere você estar trabalhando para, por exemplo, você quer muito fazer um curso, sei lá, para gerenciar empresas. E aí você pensa, nossa, mas eu tô desempregado. Eu só vou fazer esse curso quando eu conseguir um emprego. Por mais que você tenha conseguido esse curso gratuito, aí você pensa, não, eu não vou entrar nesse curso agora porque eu nem tô trabalhando, eu nem sei se esse curso vai me servir, sabe? Então você espera as coisas acontecerem para só depois você agir. E isso tá erradíssimo, porque cada vez mais você vai repelindo essa coisa, esse desejo, esse objeto de desejo, você vai cada vez mais repelindo ele de você. Tem outra frase também que eu gosto muito, que é para você cuidar do teu jardim, que as borboletas chegarão até você. Então, realmente, eu cuidei do meu jardim, eu cuidei da minha vida e hoje eu realmente não preciso mais desse estágio e finalmente ele chegou até mim. Então, quando você não precisa de nada, você atrai tudo. E a Bíblia, ela é muito interessante também, essa parte que fala justamente sobre isso. Olha só. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Veja bem. Então, quando você quiser muito uma coisa, comece a se comportar como se você já de fato tivesse aquilo, porque a nossa mente ela não distingue o real do imaginário. Então, tem outra coisa também muito interessante na Bíblia. Eu fui anotando as passagens aqui no meu caderninho para não esquecer. Olha só o que fala na Bíblia. Chame as coisas que não são como se já fossem. E a Bíblia fala diversas vezes sobre fé. É preciso a gente ter fé. A gente não precisa esperar Deus colocar o chão pra gente ir lá e dar o primeiro passo, ir lá e colocar o pé. É preciso você colocar o pé, que aí sim Deus vai lá e coloca o chão. Olha só, a Bíblia sempre fala também, seja feito conforme a tua fé te salvou. Era muito dito isso quando Jesus ele realizava algum milagre, né? Porque era de acordo com a fé. Teve um lugar que Jesus não conseguiu operar milagres. Por quê? Porque aquele povo não tinha fé. E a fé, ela é uma ação. Quando você sabe que Deus vai fazer uma coisa, você já se comporta como se você tivesse aquilo. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai chegar até você. Então, por exemplo, eu, nessa questão do emprego, quando eu deixei de querer tanto um estágio na área que eu tanto queria, de manhã, com um salário, com tudo que eu queria, aquele estágio veio e chegou até mim. Por quê? É muito sobre você cuidar do seu jardim, você se preparar para as oportunidades. Então você não espera uma oportunidade chegar até você para depois você se preparar. Você primeiro se prepara para só depois aquela oportunidade chegar até você, porque aí você vai começar a atrair esse mar de coisas boas na tua vida.
Pode ver, quando uma coisa boa começa a acontecer na tua vida, vem um monte de coisa boa logo em seguida. E o mesmo ocorre ao contrário, infelizmente. Por quê? Porque quando uma coisa ruim acontece contigo, você já começa a vibrar na escassez, na falta, na derrota, no desânimo. Pode ver um jogador de futebol. Se ele começa já ganhando, muito provavelmente ele vai terminar ganhando. Mas se às vezes um outro faz um gol, ou alguém do próprio time dele vai lá e faz um gol contra, alguma coisa assim bem absurda, o psicológico dele já começa a ficar abalado e eles já começam a perder. Então, quando você tem fé que algo vai acontecer, você já começa a se comportar como se aquilo já tivesse acontecido, você já começa a se preparar. Realmente, se você cuidar do teu jardim, as borboletas chegarão até o teu jardim, sabe? Quando tem flores. Então, cuide do teu jardim interior e as borboletas, as oportunidades virão até você. A nossa mente, ela não distingue o real do imaginário. Então, por isso que é importante você começar a visualizar as coisas que você quer. É preciso que você tenha clareza também, tá, gente? Porque se você não tiver clareza, qualquer caminho vai te servir. Porque quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer oportunidade que cai na nossa mesa, a gente vai lá e abraça, sem nem de fato analisar se é aquilo que a gente quer para nossa vida. E a Bíblia fala muito sobre fé, fala que bem-aventurados os que creram sem precisar ver. E isso aí foi dito no contexto de que quando Jesus ressuscitou, Tomé só acreditou na ressurreição quando viu a mão de Jesus, né? Para saber que realmente o Cristo tinha ressuscitado. Então é preciso que a gente creia sem ver, porque muita coisa vai acontecer primeiro no plano espiritual ou no plano mental, como você preferir chamar, e só depois aquilo vai se concretizar, só depois vai realizar. O meu canal no YouTube, por exemplo, o meu primeiro canal no YouTube, antes dele monetizar, eu virava a madrugada editando vídeo, acordava mais cedo para editar, eu abdiquei de muita coisa para poder cuidar desse canal. E eu só fiz isso porque eu já tinha fé que ele ia monetizar. Porque se eu não achasse que ele ia monetizar, eu não ia colocar tanto esforço, tanta energia, tanta dedicação nele. Então, quando você já sabe que tem uma coisa, você já se comporta daquela maneira, sabe? Então, eu sabia que a monetização ia chegar para mim. Então, por isso eu me dediquei tanto ao meu canal, porque eu sabia que a monetização ia chegar. Aquilo na minha mente já tinha acontecido, eu já me visualizava monetizada, sabe? Então, a partir disso, a monetização chegou para mim. Então, é preciso que a gente creia, que a gente tenha fé e que a gente haja em prol disso, sabe? Cuide do teu jardim, que a borboleta vai chegar até você, sabe? Se cuide, que as oportunidades virão até você. Então, tudo aconteceu aqui, primeiro na minha mente. Primeiro eu acreditei, para depois de já estar acreditando que, olha, assim, eu vou monetizar, a partir disso eu comecei a me esforçar e agir em prol disso. Então, eu não precisava ficar chorando, lamentando ou coisa do tipo, porque eu estava fazendo a minha parte. Se eu estava fazendo a minha parte, a consequência disso é a recompensa. E a recompensa, de fato, veio e está vindo até hoje, chega até mim. Por quê? Porque primeiro tudo aconteceu aqui, para depois acontecer aqui na Terra de verdade, sabe? Para depois se materializar. Então comece a crer e a ter fé e a preparar o seu jardim para receber as bênçãos, para receber as borboletas. Não espere a bênção chegar para você se preparar. Comece a se preparar antes mesmo da bênção chegar. Prepare o seu jardim, gente. Se cuide, se aperfeiçoe, que as coisas com certeza chegarão até você. Então você precisa se sentir como se você já de fato tivesse aquilo, porque só quem está inteiro pode ganhar algo sem se perder nele. Então, por isso é um estado mental. Isso é um estado mental, espiritual, que você vai se sentir assim o tempo todo. Você precisa sentir paz e alegria dentro de você. E a partir daí você vai conseguir conquistar muita coisa, porque você vai atrair muita coisa para a tua vida, porque você já está se cuidando, você já está preparando o teu mundo, a tua vida para receber aquilo. Então aquilo consequentemente chegará até você, se você está se preparando. Não tem como aquilo não chegar para você, sabe? A mesma coisa uma pessoa que estuda.
Se você faz o estudo ali certinho, então pode ter certeza que você vai conseguir passar naquela prova. Não tem como não passar, não tem como não passar. Você pode talvez não passar de primeira, mas em algum momento você vai passar. Você vai porque você está estudando, você está se dedicando, sabe? Então é inevitável. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo um coraçãozinho se você tiver chegado até o final desse vídeo. Deixa também um gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!